Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo e histórico. Seu conteúdo visa a análise crítica dos eventos da Roma Antiga, com base em fontes acadêmicas e documentais, e não há qualquer intenção de promover ideologias, símbolos ou discursos extremistas. A história da Roma Antiga começa envolta em mitos e lendas, mas se transforma rapidamente em uma das mais fascinantes narrativas do mundo. A cidade, que surgiria como uma pequena aldeia às margens do rio Tibre, se tornaria o coração de um império que dominaria continentes inteiros. Segundo a tradição, Roma nasceu em 753 a.C., quando Rômulo, após matar seu irmão Remo, fundou a cidade que levaria seu nome. Esse início sangrento já anunciava o destino romano, uma civilização forjada na guerra, na disciplina e na busca incessante pelo poder. Porém, Roma não nasceu grande. Antes de conquistar o mundo, enfrentou séculos de desafios internos e externos, transformando-se de monarquia a república, e, mais tarde, em um império. Cada fase dessa trajetória foi marcada por batalhas, intrigas políticas, conquistas territoriais e invenções que moldaram a forma como vivemos até hoje. No início, Roma era governada por reis, figuras poderosas que detinham o poder absoluto. A tradição fala de 7 reis lendários, sendo Rômulo o primeiro e Tarquínio, o soberbo, o último. Esse período real, que durou cerca de 250 anos, foi essencial para moldar as bases sociais, religiosas e militares da cidade. Os romanos desenvolveram seus primeiros sistemas de leis, organizaram sua sociedade em patrícios e plebeus e criaram rituais religiosos que serviriam de ponte entre os deuses e os homens. Mas o fim da monarquia foi turbulento. Em 509 a.C., a expulsão do último rei, acusado de tirania, deu início à República Romana, uma revolução política que mudaria não só Roma, mas o curso da história ocidental. A partir daí, o poder não estaria mais nas mãos de um único homem, mas dividido entre magistrados, senadores e assembleias populares. A República Romana, que durou quase 500 anos, foi um período de glórias e desafios. Era um sistema complexo, com um equilíbrio frágil entre aristocracia e povo, mas que permitiu a Roma crescer além de suas fronteiras. Os cônsules, eleitos anualmente, dividiam o poder executivo. O Senado, formado principalmente por patrícios, orientava as decisões políticas e militares. E as assembleias populares davam voz à plebe. Porém, na prática, esse equilíbrio era constantemente rompido. Os patrícios buscavam manter seus privilégios, enquanto os plebeus exigiam mais direitos. Essa tensão social resultou em conflitos internos, como a criação da figura dos tribunos da plebe, que tinham poder de veto para defender os interesses do povo. Enquanto a política se transformava, Roma expandia seus domínios, travando guerras contra vizinhos poderosos e consolidando sua supremacia na Península Itálica. As guerras púnicas foram talvez o maior desafio da República. Enfrentando Cartago, uma das potências mais ricas e influentes do Mediterrâneo, Roma se lançou em 3 guerras que mudariam seu destino. A mais célebre delas foi a Segunda Guerra Púnica, marcada pela genialidade do general cartaginês Aníbal, que atravessou os Alpes com elefantes para atacar o coração da Itália. Apesar das vitórias iniciais de Aníbal, Roma demonstrou sua resiliência. Comandada por Cipião, o Africano, derrotou Cartago na Batalha de Zama, em 202 a.C., garantindo a supremacia no Mediterrâneo Ocidental. Essa vitória não apenas destruiu a rival cartaginesa, como abriu caminho para Roma expandir seus domínios sobre a Grécia, a Ásia Menor e o Egito. A cidade já não era mais apenas uma potência local. Roma se transformava em um império sem rivais. Mas com o crescimento territorial vieram também as crises internas. A riqueza das conquistas se concentrava nas mãos da elite senatorial, enquanto milhares de plebeus viviam na pobreza. Grandes latifúndios, sustentados por mão de obra escravizada, destruíam a pequena propriedade rural e alimentavam a desigualdade. Nesse cenário, surgiram figuras como os irmãos Graco, que tentaram reformar o sistema, redistribuindo terras e defendendo o povo. Suas propostas, porém, custaram suas vidas, revelando a violência latente na política romana. Logo em seguida, generais ambiciosos como Mário, Sula, Pompeu e Júlio César perceberam que o verdadeiro poder não estava apenas no Senado,
mas no comando dos exércitos. As lealdades militares começaram a pesar mais que as instituições republicanas, e o destino de Roma caminhava para o colapso da República e a ascensão de um poder centralizado. A figura de Júlio César foi um divisor de águas. Carismático, brilhante estrategista e implacável político, César conquistou a Gália e expandiu os limites de Roma até o Oceano Atlântico. Seu prestígio junto aos soldados e ao povo o tornaram uma ameaça para o Senado. Quando atravessou o rio Rubicão em 49 a.C., desafiando diretamente a ordem republicana, iniciou uma guerra civil que terminaria com sua vitória e sua nomeação como ditador vitalício. Porém, sua concentração de poder despertou o medo de que ele quisesse se tornar rei, algo intolerável para os ideais republicanos. Em 44 a.C., César foi assassinado no Senado em uma conspiração liderada por Bruto e Cássio. Mas sua morte não salvou a República. Pelo contrário, mergulhou Roma em novas guerras civis, abrindo caminho para o nascimento do Império Romano. Após o assassinato de Júlio César, Roma mergulhou em um turbilhão de instabilidade. O vácuo de poder deu início a novas guerras civis, colocando em confronto seus herdeiros políticos e antigos aliados. Marco Antônio, um dos generais mais leais de César, se uniu a Otávio, seu filho adotivo, e a Lépido, formando o chamado Segundo Triunvirato. Juntos, vingaram a morte de César e derrotaram os conspiradores na Batalha de Filipos, em 42 a.C. No entanto, a aliança logo se desfez em rivalidades e ambições pessoais. Marco Antônio se aproximou do Egito e de Cleópatra, despertando desconfiança em Roma, enquanto Otávio fortalecia sua imagem como defensor da tradição romana. Esse choque de interesses culminou na Batalha de Ácio, em 31 a.C., onde a frota de Otávio derrotou Marco Antônio e Cleópatra. Com a morte do casal, Otávio tornou-se o único senhor de Roma, recebendo o título de Augusto, o primeiro imperador. A República havia chegado ao fim. O Império Romano, inaugurado por Augusto, trouxe uma era de relativa paz conhecida como Pax Romana. Durante cerca de 2 séculos, Roma experimentou estabilidade política, prosperidade econômica e expansão territorial sem precedentes. Augustus consolidou instituições administrativas, fortaleceu o exército e investiu em obras públicas, transformando Roma em uma metrópole de mármore. O império se expandiu até alcançar fronteiras vastíssimas, do rio Tâmisa, na Bretanha, até o deserto do Saara, e das margens do Reno até o Oriente Médio. Estradas pavimentadas, aquedutos e cidades planejadas conectavam essas regiões, permitindo o fluxo de exércitos, mercadorias e ideias. Ao mesmo tempo, a cultura romana absorvia e transformava influências de povos conquistados, criando um mosaico de tradições que reforçava sua grandeza. Essa fusão cultural e a solidez administrativa fizeram do império um modelo que marcaria para sempre a civilização ocidental. Com a Pax Romana, também floresceu a vida cultural e intelectual. Foi nesse período que grandes escritores, filósofos e poetas deixaram obras eternas. Virgílio compôs a Eneida, epopeia que ligava as origens de Roma a mitos troianos. Horácio e Ovídio exploraram o amor, a natureza e a moral em versos refinados. Já Sêneca, Marco Aurélio e outros estoicos refletiram sobre virtude, razão e dever, influenciando a filosofia por séculos. Na arquitetura e engenharia, Roma surpreendia o mundo com construções monumentais: o Coliseu, palco de gladiadores, os aquedutos que levavam água às cidades inteiras e o Panteão, com sua cúpula magnífica que ainda hoje inspira arquitetos. Esses feitos mostravam não apenas a riqueza do império, mas sua habilidade de unir praticidade e grandiosidade. O cotidiano urbano também era vibrante. Termas, fóruns, mercados e teatros reuniam milhares de cidadãos,
tornando Roma uma capital de contrastes entre luxo e desigualdade social. Apesar da estabilidade, Roma nunca esteve livre de crises. O poder centralizado nos imperadores era ao mesmo tempo sua força e sua fraqueza. Alguns governantes, como Augusto, Trajano e Adriano, marcaram o auge do império com justiça, eficiência e obras de grande impacto. Outros, como Calígula, Nero e Cômodo, ficaram na memória como símbolos de corrupção, crueldade e desgoverno. Essas figuras controversas revelavam a fragilidade da estrutura política. O império inteiro podia ser abalado pela personalidade de um único homem. Mesmo assim, Roma continuava resistindo, sustentada pela disciplina militar e pela administração eficiente. No século II, sob o reinado de Trajano, o império atingiu sua máxima extensão territorial, mas esse crescimento também trouxe novos desafios. Fronteiras longas demais para serem defendidas e povos bárbaros cada vez mais ousados em suas invasões. No século III, o império começou a enfrentar um período de profunda crise. Essa fase, conhecida como a Crise do século III, foi marcada por invasões bárbaras, colapso econômico, disputas internas e sucessões rápidas de imperadores, muitos deles assassinados por seus próprios soldados. A inflação corroía a economia, enquanto cidades e campos sofriam com saques constantes. Para sobreviver, Roma precisou se reinventar. O imperador Diocleciano, no final do século III, implementou reformas radicais. Dividiu o império em duas partes para facilitar a administração, criando a tetrarquia, com 2 Augustos e 2 Césares. Embora temporária, essa divisão revelou a dificuldade de governar um território tão vasto e diverso. Pouco tempo depois, Constantino reunificaria o império e estabeleceria Constantinopla como a nova capital no Oriente, marcando um dos maiores legados da Roma tardia. Constantino deixou uma marca ainda mais profunda ao abraçar o cristianismo. Em 1313, com o Édito de Milão, legalizou a nova fé que havia se espalhado por todo o império, apesar das perseguições. Mais tarde, o cristianismo se tornaria religião oficial, transformando radicalmente a identidade romana. Templos foram substituídos por igrejas, e símbolos pagãos deram lugar à cruz. Essa transição religiosa ajudou a unificar parte da população, mas também gerou tensões. O Império do Ocidente, cada vez mais fraco, enfrentava pressões bárbaras constantes, enquanto o Oriente prosperava. Com a divisão definitiva em 395, Roma nunca mais seria a mesma. O Império Romano do Ocidente entrou em declínio irreversível, enquanto Bizâncio herdava a riqueza e a força do Oriente, perpetuando o legado romano por mais 1000 anos. No século V, o colapso do Império Romano do Ocidente tornou-se inevitável. Tribos germânicas como os visigodos, vândalos e ostrogodos pressionavam as fronteiras, saqueando cidades e corroendo as bases romanas. Em 410, os visigodos de Alarico saquearam a própria cidade de Roma, um golpe simbólico devastador para o império que outrora dominara o mundo. Décadas depois, em 476, o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto por Odoacro, marcando oficialmente o fim da Roma antiga. Porém, o legado romano não desapareceu. Pelo contrário, ele sobreviveu nas leis, na língua, na arquitetura, na religião e até nos sonhos de impérios futuros que buscariam imitar sua grandeza. Roma pode ter caído como império, mas nunca deixou de existir como ideia. Assim, a história da Roma antiga não é apenas a narrativa de conquistas e quedas, mas o testemunho de como uma pequena aldeia às margens do Tibre se tornou a base da nossa civilização. Sua política inspirou sistemas modernos de governo, sua engenharia continua sendo estudada, sua cultura alimenta a arte e a literatura até hoje. Roma nos mostra que todo império é mortal, mas suas ideias podem ser eternas. Do mito de Rômulo e Remo até a queda em 476, Roma atravessou séculos como protagonista absoluta da história, e talvez por isso ainda fascine tanto.
porque nos lembra que a glória humana pode desaparecer, mas o legado permanece vivo, iluminando o presente com as lições do passado.